Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Enrolados Podcast, onde a conversa é leve, mas o papo profundo. Solta a vinheta. Hoje a conversa é sobre fé, música, propósito e superação. Uma história marcada por livramentos, descobertas e a força de quem encontrou em Deus o verdadeiro sentido da vida. Nosso convidado de hoje nasceu no Rio de Janeiro, tem 31 anos, é técnico em administração e logística e atua como auxiliar de tesouraria. Mas, além disso, ele é apaixonado por música e por Deus, líder de louvor, compositor, vocalista da banda Doxa Music e alguém que venceu a depressão e transformou suas dores em adoração. Com vocês, Alan Santos. Um prazer, meu querido, ter Prazer você aqui todo na nossa meu. mesa, aqui em nossos estúdios. Obrigado. Queria começar essa conversa contigo, você contando um pouquinho da sua infância. Como é que foi o Alanzinho? Tinha um apelido? Tinha. Pode falar? Foi um apelido meio... Então deixa. Não, eu posso falar, não me incomoda. Meu apelido... Eu era mais gordinho do que eu sou hoje, né? E a minha infância foi marcada por aquele desenho, né? 101 Dálmatas. Sim, Aí lembra do Roliço? lembro. O meu apelido era Roliço. Ou é roliço, ou é bolota, ou é... Era Roliço do 101 Dálmatas. Mas assim, nunca me incomodou. Sempre... Era o super de boa. carinhoso, né? Era um apelido. Era algo de carinhoso, assim, dos amigos mais íntimos. E como é que foi a sua infância, meu irmão? Então, Você é filho único? Como é que... eu sou filho único, assim, da minha mãe, né? Do meu pai eu sou o quinto filho, mas da minha mãe eu sou filho único. Sou o caçula do meu pai, né? Uhum. E minha infância foi, assim, foi marcada por... Assim, não foi tão difícil, né? Porque, como eu já falei outras vezes, em outros lugares, eu fui tipo aquele pobre prêmio, né? O Plus. Pro Max. Pro Max, isso aí. Condição, é o famoso classe média, né? Uhum. Assim, eu tive uns momentos marcantes na minha vida. Eu tava conversando com a minha mãe esses dias e ela me lembrou de uma coisa que eu vivi na minha infância, quando eu era moleque, assim, com uns 7, 8 anos. Eu recebi uma sentença de morte sobre minha vida, né? Caramba! Como eu falei, né? Era roliço, né? Era gordinho. E eu tinha muita dificuldade para fazer as coisas, para correr, para brincar. E os médicos falavam: não, bota ele para fazer exercício, futebol, tal. E eu comecei a sentir muita dificuldade para fazer isso. E nesse momento, a minha mãe começou a procurar acompanhamentos médicos para que eu pudesse melhorar, né? Fazer E dentro do acompanhamento, né? Pra isso. Aí o que sofrer menos. aconteceu? Ela foi no médico, eu fiz alguns exames e um desses exames deu uma alteração. Minha mãe agora também não. Minha mãe, agora que eu digo, no momento que eu tava conversando com ela não soube me falar qual era a Qual foi a alteração, alteração? mas eu sei que eu lembro, isso pra mim é muito real, o médico chamando a minha mãe e o meu pai fora da sala pra conversar com eles. E minha mãe entrando na sala chorando, em prantos. Minha mãe e meu pai. E meu pai me abraçava, só sabia falar que me amava. E eu recebi uma sentença de morte. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me contou: Ó, o médico disse que você vai morrer. Que você tem 2 anos de vida. E eu não vou mentir pra você e tal. E eu falei pra minha mãe que não iria morrer, porque eu acredito. Assim, lá na minha infância eu era católico, né? Então, assim, mas eu sempre acreditei muito em Deus. Sempre acreditei que Deus poderia fazer alguma coisa. E eu agarrei na época em Deus. E hoje eu tô aí, com 31 anos. Mas é como eu falei, minha infância foi super tranquila. Assim, era brincalhão, zoava com todo mundo. Uhum. Sempre tive uma infância muito agitada. Fora isso, super tranquilo. Como é que o evangelho entrou na sua vida? Então, foi na minha infância. Eu devia estar com uns 12, 13 anos, mais ou menos. Um amigo jogava futebol comigo. Ele era evangélico. E ele falava de Deus pra gente. Acabava o futebol, ele conversava assim sobre Deus, falava sobre Deus. E nesse momento, ele falando ali sobre Deus, começou a me cativar, começou a me chamar a atenção.
E através desses momentos que a gente tinha no futebol, né? Acabava o futebol, aí eu participava de um projeto que tinha lá perto da minha casa, e a gente jogava e ele terminava o futebol, ele falava sobre Deus. E ali eu comecei a ter sede e fome de aprender mais sobre aquele Deus que ele estava falando. E aí eu comecei a frequentar a igreja dele, comecei a ir na igreja dele, né? E mas como eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu a minha infância foi minha adolescência, né, o começo da minha adolescência foi um pouco conturbada, porque eu queria fazer muita coisa, aquela o começo da adolescência, Queria né, provar, experimentar de querer tudo. provar, experimentar de tudo. Então eu comecei a andar com amigos, assim, não muito legais, assim, que infelizmente alguns hoje faleceram por conta da vida errada, tráfico, entre outras coisas, viraram bandidos. Outros aceitaram Jesus mais pra frente, né. Mas assim, esses eram meus amigos, então eu queria estar sempre com eles. Aí nesse momento minha mãe achou que por domingos, né, os domingos eu estava sempre falando que eu estava indo pra igreja, minha mãe achou que eu estava fazendo besteira, cara. Minha mãe achou. Saindo com essa galera aí, Minha mãe mal. falou: "Meu filho tá fazendo muita besteira, ele tá saindo com a galera errada". Aí pegou meu pai e falou assim: "Vamos seguir esse garoto". Aí eu saí pra ir pra igreja, né, com minha Bíblia debaixo do braço. Eu sou da época que o pessoal botava a Bíblia debaixo do braço, todo mundo sabia que era crente. Isso. Hoje em dia não significa mais nada. Um dia a Bíblia aqui, ó. É. Então o que acontece? Eu botei minha Bíbliazinha debaixo do braço e fui. Thiago, o maior orgulho que eu tenho é de dizer que quando a minha mãe me viu, quando a minha mãe entrou na igreja, me viu entrando na igreja, entrou atrás de mim, ela se emocionou. E no mesmo dia que ela entrou, ela aceitou a Jesus. A primeira vez que ela tinha pisado numa igreja evangélica, ela pisou e a emoção dela foi tanto de me ver servindo a Deus, que ela, naquele momento ali, ela aceitou Jesus. E graças a Deus nunca mais saiu. Assim como eu também. Você, numa conversa nossa paralela, você contou que você conheceu a Luana no ensino médio. E desde o ensino médio vocês estão juntos. Cara, eu conheci minha esposa no ensino médio. A Luana, a gente é amigos em comuns, né? É, e através desses amigos em comuns, a gente. Eu teve meio que um, um debate, né? Eu e ela, um embate, por dizer assim melhor, né? Por quê? Porque, tipo assim, eu achava que ela era uma pessoa que ela não era, entendeu? E naquele momento ela veio tirar satisfação comigo, a Luana mais pra frente do que eu, mais agitada na época. Eu já era evangélico e ela também já era evangélica, então eu tinha na minha cabeça que ela era uma pessoa totalmente diferente ao qual realmente ela era. Aí naquele momento ela veio falar comigo: por que que você tá falando isso? Tá achando que eu sou assim, esse assado? E dali pra frente, do momento que ela tava me puxando a orelha, eu só sabia olhar pra ela e me apaixonei. Aí eu falei: é com essa garota que eu quero casar. E você Aí, tinha quantos anos? eu devia estar com uns 17 anos, mais ou menos, 17 anos. E eu costumo dizer, né, para os meus amigos mais próximos, que minha história é um pouco, eu posso dizer que é comparada de Jesus, né? Jesus ressuscitou no terceiro dia, eu recebi 3 nãos da Luana, né? Como? 3 Como que foi nãos isso? em 3 meses seguidos. Eu tinha entrado num processo de oração pela vida dela, que eu queria ter ela como minha esposa, minha namorada na época. E apesar de eu ser da igreja, assim, com 16, 17 anos, eu realmente decidi experimentar muitas coisas, assim, fora da igreja, né? Eu quis ter minha vida fora da igreja. Então, posso dizer que eu namorei muito. Fui muito namorador, né? E Isso até os 16, né? até eu encontrar a Luana. Até aquela foto ali que a gente tava vendo. Aquela foto Foi que no a gente Parru? tava Foi no Varrula? Não, aquilo ali foi numa formatura do quartel de um amigo nosso. Ela vai cortar a cabeça de alguém. Vai cortar a cabeça do Bruno, que é o Bruno que edita. Luana,
Já sabe, né? É o Bruno que edita. Aí, o que acontece? Eu comecei a entrar num processo de oração pela vida dela e... Pra ver ao se longo... Deus mudava, né? pra ver se Deus quebrava aquele coração de pedra dela. Até o presente momento a gente meio que virou um amigo, né? Porque a gente é amigos em comum, a gente virou amigo. E eu virei pra ela e falei, olha só, eu tô afim de você, eu tô orando pela sua vida, Deus já confirmou pra mim que é você. E eu queria saber quais são as suas intenções. Aí ela virou e falou assim, ó, eu tô orando com uma pessoa da minha igreja, ela é de uma igreja diferente, né? Tô orando com uma pessoa da minha igreja e essa pessoa tá orando comigo. Então, assim, vai ser meio difícil de você eu aceitar, porque eu realmente não quero, tal. A gente não começou a nossa amizade de um jeito legal, mas aí eu falei, mas eu não vou desistir. Eu vou orar. Aí eu falei, pensando, não, essa bênção vai ser minha. A bênção é pra mim. Deus já falou que é minha. Eu não vou aceitar ninguém roubar minha bênção. Se for possível, até seguro o anjo também, igual, Ó, Jacó. igual Jacó. Aí eu falei, pô, eu vou investir. Continuar orando e vou continuar investindo e vou ver o que Deus vai fazer. No primeiro mês, eu fui até ela, falei, e aí? Aí ela, não. Eu falei, tá bom. Orei, continuei orando. No segundo mês, e aí? Aí ela, não. Aí eu comecei a ficar incomodado. No terceiro mês, eu orei com mais fé. Ela chegou, não. Aí no quarto mês, eu botei Jesus contra a parede. Falei, pô, peraí, Deus. O Senhor já confirmou pra mim que é ela. Que é ela. O Senhor já me confirmou isso. E eu não aceito. Não é possível. O Senhor me confirmou e ela continua dizendo não. Aí eu botei Jesus contra a parede quando eu falei assim, Senhor, olha só. Eu vou lá perguntar a ela pela última vez. Se ela disser que é não, eu vou partir para outra. Ela que vai Se perder. ela disser que eu não, eu vou aceitar ou não. Eu vou aceitar não, ela vai me perder. Ela que vai me perder. Olha que ali, Tudo isso. tudo isso. Aí eu virei para ela, cheguei. Luana, olha só. É isso, 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 isso. Você vai dizer, é sim ou não? Mas é a última vez que eu vou te perguntar. Aí ela falou assim, é sim. Cara, como eu Opa. não... Eu fiquei meio assim, né? Pô, não cheguei nessa parte ainda. Com pulos de alegria. Dado. Eu não cheguei nessa parte ainda. E Pega outra pra mim. daí pra frente, foi só pra frente, foi só pro alto. A gente namorou, a gente noivou, a gente casou, temos uma filha hoje, graças a Deus. E tá aí, estamos aí. Como é que foi o... eu gosto de perguntar como é que foi o casamento. Cara, o casamento foi, assim, Casamento de crente é sempre milagre, né? por muito milagre, Sempre graças milagre. a Deus. Cara, eu posso dizer que milagre não faltou no meu casamento. Deus moveu até pessoas de outras religiões para me ajudar. Só para você ter uma noção. Eu tenho uma prima minha que é muito, muito. Aqui não vai dar pra ver, não, pessoal. Que é muito próxima de mim. E ela é de uma outra religião. E ela falou: olha só, como é que vai ser seu casamento? E aí? Porque, na verdade, vou ser sincero para você. A gente já tinha a data marcada para o casamento. Só não tínhamos nada para o casamento. Quando você fala não tinha nada, é que não tinha casa, móvel, não tinha água, não tinha nada pra festa. Não tinha nada, não tinha móvel, não tinha nada de festa, nada de nada. não tinha comida para festa, não tinha roupa. O que você tinha era a roupa que sua mãe comprou que estava na casa dela e a mesma coisa a Luana, Isso a aí. roupa dela. A única coisa que Isso poderia aí. falar assim, talvez seja meu. Real. Assim, não tinha nada para festa, não tinha roupa do casamento, não tinha móveis. Mas foi um milagre atrás do outro. Começou no mês que era a data do casamento, da cerimônia, né? Como é que eu posso te dizer? Um irmão que hoje não está mais entre nós, mas é muito, muito amigo, foi padrinho do meu casamento. Ele virou e falou assim: Alan, olha só, você tem o que para sua casa? Eu virei para ele e falei: nada. Aí ele: como assim? Eu falei: nada. Então eu falei: para não dizer que eu não tenho nada, eu tenho videogame. É o que eu tenho. Ele: como assim? Eu falei: é o videogame. Aí o que aconteceu? Inclusive, eu estou vendendo ele. Qual era o videogame? Não, Não, qual era o videogame? PS2?
Eu acho que era o PS2. Então, inclusive, se você quiser comprar, eu tô vendendo ele a 15 mil reais pra poder casar. Se eu puder fazer essa ajuda. Aí eu virei pra ele e falei, ó, só tenho um videogame. Aí ele virou e falou assim, olha só, então vai ser o seguinte, eu vou te dar a geladeira e eu vou te dar, se eu não me engano, o guarda-roupa. A geladeira e o guarda-roupa. É a mesma geladeira até hoje? Não, não é porque muito tempo depois, mas foi muito tempo depois mesmo, essa geladeira a gente doou pra uma outra, a gente abençoou uma outra pessoa. Ah, que bom. Para Né? você ver. Aí, o que aconteceu? Ele deu a geladeira ela tava com um probleminha, que era só, na verdade, era só a ventoinha, que era para trocar. Aí eu tenho um amigo que é formado em refrigeração, eu trabalhei com Não, não ele. sou eu. Não. Não é o Thiago. Ele falou amigo, eu sou conhecido. O Thiago é meu amigo. Shhh, Bruno. Aí o que aconteceu? Aí esse amigo meu, eu falei, cara, olha só, eu não tenho nem como te pagar. E como é que eu faço? Ele falou, cara, se você comprar, eu coloco pra você. Vou te abençoar. Aí foi lá, colocou a geladeira. Quando colocou a geladeira funcionando, que é uma maravilha. Caramba. Gelando. A geladeira tava nova, só tava guardada porque parou a ventoinha. Me deu a geladeira, me deu o guarda-roupa. Amém. Já tenho geladeira, guarda-roupa e videogame. Aí, um outro casal de pastores amigos nossos. Vou dar o fogão e vou dar uma máquina de lavar. Opa. Opa, peraí. Aí minha mãe chegou, eu vou dar a televisão, vou dar o REC e vou dar o sofá. Falei, Deu a que televisão isso? pra não ter muito filho, né? Foi estratégia. Meu sogro, acho que foi meu sogro que, eu acho que foi meu sogro me deu a cama. Ah, o meu sogro me deu a cama. Meu sogro me deu a cama. Essa eu não vou comentar, não. É. Por respeito. Me deu a cama. E, cara, a gente foi ganhando assim de amigos. E tudo novo. Não era tipo uma parada usada, aquele negócio velho, não. Tudo novo. E mobilei a casa. Falei, caraca, mobilei a casa. Mas eu falei, e aí, o casamento tá chegando. 2 semanas antes do casamento, a minha prima me perguntou assim. Perguntou pra Luana, e aí, a roupa? A Luana falou, não tem um vestido. A minha prima, o quê? Vamos lá que eu vou alugar o vestido pra você agora. 2 semanas. 2 semanas antes do casamento. Alugou o vestido. Aí a gente tinha pra ganhar o terno, eu tinha um limite de padrinhos. Eu tinha que ter um limite de padrinhos. E, na verdade, 53 faltava padrinhos. um padrinho. Aí eu virei e falei com o meu primo, né? Falei, pô, cara, tu quer ser o padrinho do meu casamento e tal? Aí ele falou, pô, cara, eu não sei, porque é muita coisa. Eu falei, cara, você não precisa gastar nada. É só você alugar o seu terno pra eu ganhar o meu de graça. E foi assim, ganhei o meu de graça, consegui os padrinhos. Ganhei Lembra quantos padrinhos eram? Eram 10 padrinhos. Aí... Agora, Bruno, agora deve ser uns 32 padrinhos pra poder ganhar o terno. Ah, com certeza. Aí Se 10 prepara. padrinhos, conseguimos. Aí conseguimos a minha prima, essa minha prima que eu falei que me ajudou muito, ela trabalha com buffet. Ela deu todo o buffet. Caramba. Todo o buffet. Bolo, salgadinho, refrigerante, tudo, tudo. Os garçons, tudo saiu do bolso dela. Caraca, ó. Ela me deu tudo. Arrumação. Foi doada por amigos, tipo assim, toma aí isso, toma X valor, toma X valor, e a gente conseguiu fazer, a gente fez o casamento e graças a Deus foi muito abençoado, Deus, o casamento estava tão cheio, assim, foi tanta gente que a gente não esperava, que a gente chamou muita gente, mas eu falei assim, pô, a gente vai chamar, mas tá tudo em cima da hora, mas foi todo mundo que a gente chamou, foi muito abençoado. Dizem que no dia do casamento, quando chove, né? É mais abençoado ainda. Aí foi o que aconteceu. Rapaz, Muito. não tinha previsão de chuva. Você mas casou qual foi a data? Foi dia 1º de setembro. 1º de setembro. Realmente não é tempo de chuva, não. Não é um mês de chuva. Não tinha previsão de chuva. Aí e choveu muito. Após o sim, caiu uma chuva. O casamento foi o quê? Salão, igreja? Foi um salão. Caramba. Mas tinha uma parte fechada e uma parte aberta. Eita ferro. E a parte aberta foi a parte que a galera se Tinha molhou. mesa, tinha tudo na parte aberta. O pessoal adorou. Recebeu. Tinha mesa, tinha tudo, tava tudo. Todo mundo. Aí a parte fechada do salão conseguiu empilhar todo mundo em cima do outro. Mas aí já tava todo mundo feliz, todo mundo celebrando. Todo mundo já ouviu o sim, partiu pro sim. Eu tava mais preocupado com o sim, entendeu? Dizem que eu chorei na hora que a Luana entrou
porque eu toquei uma música pra ela, né? Cantei. Eu não lembro de ter chorado, mas pessoas próximas dizem que eu chorei. Não tem filmagem pra provar? Não, não tem filmagem, tem fotos, mas nas fotos não dizem nada. As fotos não revelam, As não fotos não mostram. revelam nada. Irmão, quantos anos você tem de ministério? Poxa, essa pergunta foi muito acertada, assim. Cara, eu tenho. Eu tô no Ministério de Louvor, que eu posso dizer assim, né? Desde concreto, desde os 20 anos. Hoje eu tenho 31, 11 anos. 11 anos. Firme. Firme. Porque eu fui. Eu sofri. Na verdade, eu passei por um período muito difícil. Quando eu entrei para o Ministério de Louvor, eu comecei a entender o que era responsabilidade com Cristo, né? Porque a gente vai amadurecendo dentro da igreja, né? A gente sabe que a gente tem deveres, a gente tem que cumprir certas coisas que condizem com a igreja e com a religião que a gente está, e até com uma denominação. E naquele momento, eu era muito molecão ainda, com 20 anos, né? Muito molecão. É, eu já estava namorando com a Luana, mas eu passei por um período aconteceu uma difamação, né? Eu posso falar que foi de uma difamação porque depois a pessoa reconheceu o erro. Chegou ao ouvido da minha liderança na época Eita, ferro. que eu tinha dado em cima de uma menina. E essa menina confirmou que era eu, através de uma rede social. A antigo Orkut, Famoso Orkut. famoso Orkut. E eu fiquei um ano. Peguei um ano de gancho lá na igreja, na época, no Ministério de Louvor. O meu líder falou: você vai ficar um ano aí sem tocar. Aí ele falou assim: mas eu quero que você chegue uma hora antes do culto. A gente vai orar, vai ficar trocando ideia, como se você viesse pra tocar. Falei: beleza, tá bom. Cara, eu costumo dizer que, pra mim, os primeiros meses foi muito difícil, que eu chorava muito. É E doído, é doído. que era doído, né? Porque, tipo assim, você ser acusado de fazer uma coisa que você Você não não fez, é doído. Mas depois eu costumo dizer que foi o melhor ano da minha vida. Porque eu me aproximei de Deus de uma tal maneira, porque toda vez que eu chegava na igreja, eu falava assim: Senhor, se eu tô passando por isso é porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa. E antes de completar esse ano, essa pessoa foi na igreja, essa menina foi na igreja. Ela chegou na frente de todo mundo e pediu perdão, porque não foi ela, ela confundiu, que não tinha sido eu. Tinha sido um outro menino da igreja. E ela achou que tinha sido eu. Mas mesmo assim, o meu líder decidiu manter um ano de punição. Falou: não, você vai ficar um ano. A gente já. Imagino que na tua cabeça você. Por quê? Isso mexeu muito comigo. Como eu falei, os primeiros meses eu queria jogar tudo pro alto, abandonar a igreja, largar ministério. Mas, como eu falei, depois que eu engatei, foi o melhor ano da minha vida. Até hoje eu não tive um ano igual aquele, de busca e entrega com Deus, eu posso dizer dessa forma. Porque eu busquei a Deus de tal maneira que eu ajoelhava no quarto, chorava e clamava e falava: Senhor, eu não aceito isso, mas eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me honrar. E dito e feito, assim, como eu falei, hoje eu posso dizer que eu fui honrado por Deus, porque de tudo que eu passei, de todos os milagres que eu vivi, eu sinto que foi a mão de Deus ali. Então, assim, como eu falei, você me perguntou como é que foi minha vida no Ministério de Louvor. O início foi difícil, mas depois que eu engatei, assim, que eu realmente peguei, eu costumo dizer que eu era um carro parado, eu tava ali só por estar, porque é, um, na época o rapaz que tocava teclado, chamado Alci, que me introduziu no Ministério de Louvor. Ele me ensinou a tocar baixo, investiu em mim e pediu o pastor, a autorização do pastor. E ali eu fui. Só que eu fui, ele saiu da igreja, eu fiquei no lugar dele, que ele tocava teclado e baixo. Aí ele ensinou uma menina para tocar teclado e me ensinou a tocar baixo. Saiu da igreja. Caramba. Aí eu fiquei, assumi o lugar dele, mas eu tava ali, como eu falei, era molecão, né? Tava ali por estar. Muita gente, infelizmente, nos dias de hoje tá assim também, né? Tá no louvor por estar. E eu tava naquele momento, assim, estar por estar. Nesse tempo que você tem
Creio que já tocou em muito lugar diferente, né? Tem alguma experiência maneira pra contar? Conta uma ruim primeiro. Ruim sempre tem, irmão. Em lugares diferentes que eu toquei? É. Não, quando eu fui naquela igreja ali no centro, ali próximo. Não vou falar nome de igreja, não vou falar nome de igreja, que é. Não quero. Não, o pessoal que trabalha com nomes, né, cara? A gente. Não posso falar. É. Boas igrejas. Ética profissional, vai que eu toque lá de novo. Mas eu fui. Cara, eu fui uma aqui lá do Sternes. Eu vou citar nome de pessoas. Jean e Israel, que são lá da nossa igreja, eles sabem do que eu tô falando. Sabe aquele momento que você fala assim, ó, você quer um ministério de louvor, a gente pode levar os nossos instrumentos? Meu Não, irmão. tem tudo aqui. Meu irmão, conheço essa. E eu nunca. Assim, eu sempre prefiro levar minhas coisas. Eu não gosto de tocar em nada de ninguém. Até porque pode quebrar, se eu quebrar é meu, eu conserto. Exato. Então, eu também não gosto muito de emprestar minhas coisas, porque eu também tenho um carinho com as minhas coisas, sou meio assim. E a gente foi. Só que eu fui, assim, muito esperto. Eu levei as minhas coisas. Deixou dentro do carro. Levei. E certas pessoas que foram do Ministério de Louvor não levaram. Principalmente baterista. Na época. Baterista é um negócio difícil, né, cara? Ou ele leva O tudo ou ele não baterista leva só nada. levou a baqueta. Aí quando chegou na igreja, cara, a igreja pequenininha, bem acolhedora, a gente foi muito bem recebido. Mas na hora do louvor, tipo assim, a igreja era muito simples. Aí aquelas caixinhas de som Aquele Watson. do cara Watson, ciclotron. não querendo falar mal, né? Mas parecia até que aquelas caixas daquele pessoal que bota aquelas caixinhas que fica gritando o chip da TIM Vivo. Olha o chip da TIM, da Claro, da Oi. É isso aí. A caixa era horrível. A pele da bateria tava muito ruim. Os pratos, não saía som do prato. Não saía som do prato. Mas eu vou te falar, foi uma experiência que a gente tinha que passar. Porque só assim a gente aprendeu a levar nossas coisas. Posso contar uma diferentona? Pode. Diferentona. Irmão, fomos numa igreja lá em Nilópolis. Igreja bonitona. Grande, assim, bonita. Fomos com o pessoal da Intercessão, a Lúcia Ramos e a equipe dela. Fomos com o Ministério de Louvor. Chegou lá, isso tem muito tempo, mano, muito tempo. A primeira formação lá do Ministério. Chegando lá, a gente viu caixa de som igual a gente tinha, cubo para baixo, cubo de guitarra, a bateria. A bateria tava sem prato. Teclado, tudo lá em cima. Mas assim, a gente, cascudo de apanhar, a gente sempre levou. Usando ou não, a gente sempre leva. Bom, ele levou, aí começamos a montar o nosso instrumento e nenhum músico tinha ficado da igreja, não tinha nenhum músico da igreja. Porque o pastor chamou o pessoal da intercessão para ir e a gente ia tocar. A Lúcia pediu pra gente tocar como a gente sempre tocava em toda a igreja que ela ia fazer, qualquer evento de intercessão, congresso, seminário, a gente que tocava, o ministério local da Pavuna tocava. Rapaz, quando a gente chegou lá, cadê os cabos, irmão? Eita. Irmão, os caras levaram os cabos, mas não foi o cabo que liga na caixa de som. Foi o cabo que liga no cabeçote pra caixa. Que isso? Os pratos, levaram os pratos. Assim, a gente cascuda, a gente leva tudo. E eu tinha uma mochila, que inclusive até essa mochila aqui até hoje, essa mochila é mais velha que meu filho, tem 14 anos aquela mochila. 14 em 2011, 14. E assim, cara, ali eu carrego tudo. Tudo. São 3 cabos P10, 2 cabos XLR, 2 microfones. Eu carrego tudo. Então, naquela época que a gente ia formado, eu carregava muito mais coisas, porque era um teclado leve, a mochila e acabou, era o que eu tinha. Eu acho que não tinha nem o Arthur ainda. Irmão, mas que vergonha o pastor sentiu. Depois ele, gente, me perdoa, eu não sabia que eles tinham levado, que não sei o quê. Eles ficaram tristes porque eles não iam tocar. Mano, assim. Aí eu falei, gente, que situação, irmão. Cara, que situação. Se eu não toco, ele também não toca. Mano, os caras levaram o cabo de alimentação, aquele cabo... Como é que fala? O cabo AC? Acho que é cabo AC que fala. O cabo que liga ali. Levaram tudo. Tudo. Só Jesus, né, cara? Eu gosto de ir em lugares quando as pessoas não dão nada pra gente. Assim, porque eu sou acostumado a...
como eu tive esse líder de louvor, ele me ensinou muita coisa também, tá? Apesar assim, eu tive alguns problemas com ele, né? Ao longo da nossa convivência. Mas ele me ensinou muita coisa boa também. E ele sempre falava sobre essa questão de crítica. Ele falou, vai chegar em lugares que a gente vai tocar, que as pessoas vão elogiar a gente. Vai chegar em lugares que a gente vai tocar, as pessoas vão odiar. Pô, foi muito ruim. Mas o importante é o que você vai fazer depois dessa crítica. Você não pode pegar a crítica também e tomar pra você. Porque se a crítica for ruim, você vai se apegar a ela, você vai lá pra baixo. Agora, se a crítica for boa e você também se apegar muito a ela, o seu ego vai se inflar muito, você vai achar que você é melhor que todo mundo. Isso não pode acontecer. E eu gosto de lugares assim, quando a gente chega todo simplesão, é tudo. Que eu sou, apesar de não parecer, mas em certos lugares que eu não conheço, eu tenho um pouco de vergonha. Eu chego no meu jeito, Você era confundido simples. com o baterista também? Não, Eu não. era confundido com o É, baterista. as pessoas. Gordinho. Ah, É ali o porque eu sempre bater. É. chegava com o violão nas costas. Não. Que eu trocava, porque muita coisa pra carregar, levava um teclado, levava muita coisa de bateria, prato. Ah, o baterista aí que não sei o quê. Irmão, teve uma igreja que eu sentei. Sentei na bateria. Aí eu perguntei, não, mas não sei o que, não sei o que, ela tem um cabo pra ligar o teclado? Aí eu falei, não, eu toco teclado. Você falou que eu era baterista. Aí eu chegava nos lugares todo tímido, todo quietinho. Ah, não, não, pá. Aí as pessoas falavam assim, pô, esse cara aí, pô, deve ser fraquinho e tal. E eu sempre Isso tive muita mesmo. potência vocal, né? E todo lugar que eu fui, pô, a gente chegava nos lugares. Eu fui tocar numa igreja em Vila Nova. Chegou na igreja, rapaz, tinha um ministério de louvor tocando lá. Os caras fera. O garoto era um canário cantando. Eu falei, pô, quem sou eu perto desse menino? Tô até com vergonha lá. E o garoto cantando, mas sabe quando a igreja tava fria? Tipo assim, fria. Igreja fria, igreja assim e tal. Aí eu falei assim, eu sempre orei a Deus que eu falava assim, Senhor, eu posso não ser o melhor cantor do mundo, mas eu quero ter unção. Eu quero ter a tua unção. Eu quero poder só, quando eu abrir minha boca, o teu Espírito Santo fluir, tocar as pessoas, independente da minha voz. Eu sempre pensei isso. Aí, o que aconteceu? Eu cheguei nessa igreja, na Vila Nova, um pastor muito amigo nosso, amigo do Rostante também. Aí o garoto cantando, e a igreja fria. Quando a gente pegou, montamos nosso negocinho lá e tal. Primeiro acorde, a igreja veio abaixo. Eu não precisei nem cantar. A gente só deu a nota. Bum. A igreja, aleluia, glória. Então eu falei, é isso. Falei, Senhor, é isso que eu quero. É isso que eu quero. É isso que eu busco. Entendeu? Todos os lugares que a gente foi, as pessoas olhavam assim, "Ah, fraquinho. Graças a Deus, fraquinho, mas Jesus estava ali, é o mais importante. Mas eu tenho uma experiência, não é muito distante, não. A gente foi, Matheus estava comigo, Matheus, o Renatinho, filho do pastor, tá aí na bateria, e o Oséias no baixo. Aí fomos tocar na igreja do Bolinho, do Carlão. Ali dentro do Íris. Aí o Carlão, não, você vai vir, que não sei o quê, Paraná. Eu falei, pô, cara, mas tem que ser cedo, porque eram 12 horas de oração, mas tem que ser cedo, porque eu tenho que sair. Então, vou te botar 8 da manhã. Eu falei, caraca, 8 da manhã. Cedo demais. Cedo demais, porque assim, cara, foi tempo, na época que você fazia uma adoração 12 horas, que no primeiro horário tava lotado. Verdade. Mano, Verdade. foi tempo. Hoje a gente vive um período meio de. É até ruim falar isso, mas parece que é uma escassez de verdadeiros adoradores, sabe? E aí, cara, 8 da manhã eu pensei, caraca, vai ter o quê? 2 pessoas, 3 pessoas. 6, as 4 da banda mais 2, o que abriu e o que vai mexer no som. Mano, cheguei lá, mano, tinha gente. Tinha gente. Umas 10 pessoas, tinha gente. Era uma igreja pequena. Aí começamos a tocar, pum, dum, dum, tá, 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 pum, 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 pum. Aí o negócio foi engatando. Quando deu uns 20 minutos, era pra tocar 1 hora, né? Quando deu uns 20 minutos, chega no meu ouvido, olha só, o rapaz que vai te substituir vai atrasar um pouquinho. Você segura pra ele? Eu falei, pô, cara, 9 horas, o cara vai se atrasar um pouquinho. Eu fui até 10h30. Que isso.
Até 10h30. Eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, obrigado por guardar minha voz, que eu não saí sem voz, irmão. Foram 2h30, aquela adoração assim, sabe? O legal de você tocar num lugar diferente, que as pessoas teoricamente não te conhecem, ou te conhecem, até é que, mano, é muito diferente, cara, a receptividade, né? Tem lugar que é verdade. horrível, tem lugar que é horrível, mas tem lugar que é muito bom, irmão. Não, tem sim. Eu participei de 12 horas de adoração no local, numa igreja aqui em Vila dos Teles. Cara, foi assim, foi top também, demais, demais. Como você falou, pegar esse ponto seu, é legal tocar em lugares onde as pessoas não te conhecem, sabe por quê? As pessoas, elas esperam algo positivo. Elas já estão ali porque ela tá esperando algo positivo, entendeu? Às vezes, quando você tá num lugar onde te conhece, eu já passei por isso. Eu já fui um dos telespectadores, né? Então eu posso dizer, eu fui ver amigos tocar, cantar, e eu falava, ih, naquela música dele ele vai fazer aquilo. Já não era mais uma surpresa pra mim. Sim. Mas quando é uma surpresa pra você, você faz, que a pessoa já tá meio que emocionada porque o Espírito Santo tá ali, aí a pessoa se emociona mais porque a performance também conta. A gente, a gente que é É, ministro de louvor, a unção gente. Isso, conta, performance conta, interpretação conta, afinação isso aí. conta. Então, assim, tudo é um conjunto, né? Então, quando eu estava fluindo tudo, pô, a igreja veio abaixo. A gente saiu de lá, as pessoas. Era, como eu falei, 12 horas de adoração. A gente tocou, acho que se eu não me engano, era às 5 horas da tarde. Quando a gente tava saindo, que a gente também tinha um compromisso, a gente tocou e tinha um outro culto pra ir. Mas o pastor não queria que a gente saísse. Ele falou assim: olha só, vocês podem tocar na próxima. Aí eu falei, mas como assim? A próxima 12 horas? Não, não. Vocês acabaram agora, vai tocar esse ministério aqui. Toca de novo. Falei, a gente tem um compromisso. Aí Deus começou a juntar tudo, né? Ligaram. Ó, o compromisso, acabaram de marcar o compromisso. Falei, então a gente vai ficar. Acabaram de cancelar o churrasco. Acabaram de cancelar o churrasco. Aí a gente ficou e tocou de novo. E assim, naquele momento ali, eu pude ver quão bom é tocar em um lugar diferente. Sim. Porque, assim, eu não tô dizendo que é ruim tocar em casa, na sua casa, na sua igreja local. É muito bom. Tá todo mundo ouvindo, né? Tá gravado. É muito bom, muito bom. Só que a sua igreja local, eu particularmente penso assim, nem sempre eu gosto de só cantar, eu gosto de assistir, eu gosto de ouvir, entendeu? E às vezes como a gente é ministro, parece que a responsabilidade daquele culto que a gente está ministrando ali, do culto em si é toda nossa. Aí, porque a gente fica pilhado, a gente quer que tudo dê certo, o louvor ande da forma que a gente quer, tem tudo direitinho. Você falou uma coisa que uma vez que eu guardei e eu acho que é a correta. O ministro, ele é o motorista do ônibus, entendeu? Ele é o motorista do ônibus. Se o motorista não conduzir o ônibus da forma que está correta, vai dar ruim. Então, assim, a gente tá ali como ministro de louvor, naquele momento no culto em casa, você tá dirigindo aquele ônibus ali. De repente você deu uma. Se você não tiver concentrado, vai bater, vai virar, vai dar ruim, alguma coisa vai sair do roteiro que tem que sair. Sim. Então, como eu falei, aí quando você tá fora, a gente, mesmo sendo motorista do ônibus, a gente não tá tão preocupado, porque a gente sabe que aquele momento ali vai ser só um momento, o resto do culto é tudo com a igreja que chamou a gente. É porque o GPS, vamos falar do Waze, o Waze é o Espírito Santo, né? Ele já Isso aí. botou a rota ali, você só vai seguir a rota dele. Isso aí. Cara, teve uma situação, agora é uma situação chata, ruim. Fomos tocar lá a primeira formação, né? Fomos tocar numa igreja que era o Elvis trabalhava com a menina que era líder do Ministério de Louvor. Trabalhava na mesma igreja. E aí chamou pra ela tocar, que não sei. Mano, mas assim, a gente era muito novinho, sabe? Lá no início. Bom, fomos lá, chegamos lá e vamos começar. Aí arruma um instrumento, não sei o que, não. O Ministério de Louvor vai abrir pra cantar 2 musiquinhas, depois vocês assumem. E a gente sempre foi assim. A gente começava a tocar, parava, a gente mesmo dava a palavra, depois a gente fazia o apelo, ou um momento de administração, porque o nosso foco não era muito para culto evangelístico, não. Era mais
pra tratar dos crentes mesmo. Aham. Pum, vinha. Irmão, quando a gente chegou lá, aí pá. Aí a gente sentou na primeira fileira assim, aí vinha uma menina da dança. Começou a dançar na nossa frente. Só que ela tava com não sei como é que fala, um body, que aqui era aberto aqui assim, ó. Hum. Aí beleza, a gente achou esquisito. Mas, cara, vamos. Terminou as 2 músicas, vamos lá, na situação, tocar. Quando a gente tava tocando a primeira música, o pastor da igreja chegou. E aí ele soube que a gente era da igreja do Dirley, na época, pastor Dirley. E o pastor Dirley era da Visão Celular, e aquele pastor odiava a Visão Celular. Cara, a gente não terminou nem a primeira música, ele subiu e começou a orar. Começou a falar com a igreja. Não, vamos orar, estou sentindo aqui de Deus, que não sei o que, não sei o que lá. Queria agradecer o ministério que está aqui, mas eu queria pedir para o ministério da casa subir, que a gente vai cantar uma música que de repente vocês não sabem. Irmão, a noite acabou ali. O culto acabou ali. A gente ficou até o final por respeito, tá ligado? Mas foi nessa situação, irmão. Ô, Thiago, Já aconteceu alguma coisa assim? eu tenho uma muito ruim. Na verdade, não foi nem ministério, Acho que essa foi a pior banda, de né? todas que já passei. Eu fiz parte de uma banda chamada Banda Concerto. Foi a minha primeira banda, né? Com um primo meu e uns amigos da igreja, da época da Rede Jovem, né? A gente formou essa banda, uma banda de rock. Guarda o que eu tô te falando. A informação. Banda de rock. A gente foi chamado pra tocar numa assembleia, num culto jovem. Vocês uma banda de rock. Uma banda de rock. Assembleia tradicional. E nós somos uma banda de rock. Do pandeiro, da harpa cristã. Desculpa. Do pandeiro, da harpa cristã. Do guitarrista procurando a nota da mulher cantando. Isso aí. Aí, rapaz, a gente chegou lá, a nossa aparelhagem era top. Top demais. A gente tinha uns instrumentos maneiros. A guitarrista tinha... Eu lembro que o guitarrista tinha uma SG vermelha. Outra guitarra era Les Paul. Era coisa rock mesmo. Baterista com mão pesada. A gente chegou na igreja, sentou, fomos bem recepcionados. Tá? A gente sempre gostou de andar de preto, porque é rock, né? Então, aí sentou... Preto, lápis de olho. Não, não chegava esse ponto do lápis de olho, mas, rapaz, chegamos na igreja. Sentamos na fileirinha, aí a igreja começou. Vamos abrir o culto? Vamos. Momento de oração. Não, antes de abrir, um momento de oração. Tá com um diácono aí, vai conduzir um momento de oração. Aí todo mundo ajoelhou. A gente seguiu o roteiro, vamos ajoelhar aqui também. Aí ajoelhou. O diácono começou a orar. Oh, meu Deus, que o Senhor venha abençoar esse culto. É culto de Rede Jovem, é festividade da Rede Jovem, essa festividade e tudo mais. Pá. Mas eu nunca vou esquecer a frase. A frase foi pra gente. Senhor, vê essa banda chamada Banda Concerto, que eles venham consertar. Mas, em nome de Jesus, nós sabemos que eles são uma banda de rock. E, em nome de Jesus, eles não vão tocar rock nessa noite. E a gente tinha feito uma setlist só de música. Não era rock, mas eram músicas mais agitadas. Entendeu? Porque a gente já foi meio que preparado. Não, a gente foi convidado, mas a igreja... A menina falou assim, não, pode tocar rock. Pode tocar rock, eu dou certeza. A gente, irmã, não vai nessa. Não. Aí a gente falou, não, vamos tocar, separar essas músicas aqui. Mas o irmão orou, falou que a gente não tinha que tocar rock, não tinha que tocar música agitada, tinha que tocar músicas de Deus. Aí eu fiquei pensando assim, mas as músicas agitadas também são de Deus. Mas aí ele enfatizou, Senhor, que eles não venham tocar músicas O rock e não venham tocar músicas agitadas, que venham tocar músicas que levam essa igreja direto para o teu trono. Jesus. Aí a gente ficou um olhando para a cara do outro. O que a gente vai tocar agora? Mudamos o nosso setlist em cima da hora. Em cima da hora. E é como você falou, aquele negócio assim, ó, cantando com aquela empolgação, porque aquilo ali foi encontro ao nosso coração. Praticamente ele quis dizer ali que a gente não era de Deus. A gente não tocava rock, mas o rock não era de Deus. E na verdade a gente sabe que não é assim, né? Temos bandas muito, muito famosas que são evangélicas. Tem Oficina G3 aí, pô, não precisa nem falar, né? A trajetória do Oficina G3.
E a gente teve esse problema, mas foi uma coisa que deixou a gente muito mal. No É meio da horrível, né, oração. irmão? E ele ainda falou o nome da banda, É assim, na horrível, cara. oração. Eu falei, Senhor, recebe não, pai. Hum. A gente fica com a vontade de às vezes, dar um cascudo santo ali no cara, mas Pô, é muito ruim, era cara. muito ruim. A menina que chamou a gente olhou pra gente assim, com aquela cara de, E agora? me desculpa. Rapaz, uma vez a gente foi abrir um show. Não foi abrir, não. A gente foi fazer uma participação. Aí, tipo assim, os principais eram Davi Sasser e a Shirley Carvalhais. Rose Nascimento, Shirley, uma das duas. Os principais. Aqui no Parque Eliane, em Coelho da Rocha, Aham. no campo do Cruzeiro. Enorme. Cara, desculpa se eu errei o nome do campo. Enorme, pá. Aí tinha a entrada dos artistas, tinha a entrada do público. Cara, a gente assim, tipo, caraca, a gente vai entrar por onde? Pros artistas. Vamos pros artistas, vamos pros artistas. Não, vocês entram pelos artistas. Pita, um abraço, você um dia assistir, um abraço ao famoso Pita aqui de São João, que chamou a gente. E aí fomos, irmão. A gente chegou lá, aparelhagem, né, nossa. Mas, pô, os caras tinham tudo do bom lá. Mas, pô, cada um leva o seu, né? Aí, pum. E tinha a área dos artistas. Não, vocês podem ficar aqui. Quando for a hora de chamar vocês pra cantar, vocês vão. A gente avisa antes, vocês vão. Mas, pô, cara, a gente muito crente, né? Muito crente, não, a gente vai ficar lá. Aí fomos, aí o pessoal que tava com a gente, que foi pra interceder junto, foi que não sei o que, paranã. Tamo lá. Aí, esquecemos o negócio no carro. Aí fomos buscar. Eu não lembro quem foi comigo. Acho que foi a Meire comigo. Irmão, de repente para um carro. Tinham duas vagas separadas, uma pro Davi Sácia e a outra pra mulher. Eu acho que era a Sheila Carvalho mesmo. Irmão, a mulher parou, chegou uma mulher lá e parou o carro, com uma mulher com uma peruca feia, irmão, feia. Você sabe quem eu sou? Essa vaga aqui tem que ser pra mim. Mano, começou a gritar e a gente passando na hora. Aí a gente, hein? Só que ela ouviu, irmão. Ela olhou assim pra gente, a gente fingiu que não era, né? Mas, irmão, que situação, cara. O pessoal acha que só porque canta um pouquinho ou toca um pouquinho, vai lá em cima. É, Você não infelizmente. tava na nossa igreja na época que o Rodolfo veio, tava? Não, mas eu fui. Você foi? Eu fui, Você eu foi fui. jogar bola 1 da manhã com eles lá na praça, lá no Não, metrô? eu Cara, fui na tu do foi? Rodolfo Não, mas foi, cara. e Uma... fui acho que foi oficina, não foi? Oficina? Foi o PG, foi o PG. PG, foi. PG, foi. Foi. Irmão, cara, o Rodolfo veio, aí o Rodolfo tocou guitarra, o Vitor ficou no baixo porque o baixista não pôde vir e o Chechel na bateria. Cara, terminou no sábado, eles foram pra quadra do metrô jogar bola, mano. Os três junto com o pessoal. Falei, gente, que doideira. Os cara meio doido, meio acessível, vem pro Rio de Janeiro. Vai logo na Pavuna jogar bola. Jogar bala. Jogar bola na praça do metrô. Não, tem cantores cristãos e cantores, né? Porque a gente sabe que tem alguns que seguem um padrão, tem outros que seguem Alguns outro estão ali padrão. só mesmo pela profissão, pelo dinheiro. Isso. Tem um talento e exerce aquele talento para ganhar o dinheiro. Verdade. Eu, eu fico pensando que a fama, o meio gospel, a fama, né? Sim, Ela não tem que levar ninguém a achar que é melhor do que ninguém. Eu acho que eu quero um dia ser reconhecido pelo meu trabalho, porque apesar de a gente somos músicos, e eu quero realmente ser famoso. Assim, famoso não, meu nome, mas eu quero ser famoso porque eu quero levar a palavra de Deus em outros lugares. Quero cantar em outros lugares, em outros estados, em outros países, para levar a palavra de Deus. A palavra de Jesus fala isso, né? sim, Ide pregai. É o id, é o nosso id. O modo do id é cantando, sim. entendeu? Cara, eu vou Eu, te falar, até pegando isso aí que você tá falando, existe dentro da organização que a gente vive hoje, organização igreja, né? Organização religiosa. Existem vários ministérios e subministérios para que um culto aconteça. Né? O que é o culto? É aquele momento onde a gente junta com a congregação para adorar a Deus e aprender um pouco mais, crescer um pouco mais na palavra. Então, assim, existem várias coisas. E muitas das vezes, agora a gente aqui rasgando nosso coração, a gente já foi visto, hoje não tanto, mas já foi visto como, tipo assim, aquela galera que realmente só quer aparecer é, e não tá nem aí pro reino de Deus. Tipo,
Você, pô, cara, a dificuldade que a gente tem às vezes de levar um visitante na igreja. Cara, a gente tem que estar 5 horas na igreja, o culto começa às 6, a gente tem que estar 5. Isso aí. A gente começa a se arrumar, a gente tem criança pequena 4 horas. Lá em casa é 15 para as 4, 3h30, a gente já está se arrumando. Nós somos 5. Então, assim, graças a Deus, 3 meninos que facilitam a vida, porque quem tem menina deve ser um pouquinho mais difícil. É verdade. Então, tipo assim, você imagina. Aí, não, que isso aqui tem que. Aí teve uma vez, cara, Tem que trazer o visitante. Tem o Ministério de Louvor, tem que trazer o visitante. Aí, tá bom, vamos trazer. Aí, quando sentou, olha só, a gente vai trazer, mas não vai ter louvor nesse dia, tá bom? Não, mas é um culto evangelístico, tem que ter louvor. Eu falei, poxa, mas se a gente chegar cedo, a gente não traz. Como é que eu vou convencer a pessoa de chegar aqui Junto comigo. 1h30 antes É. do culto começar? É a mesma coisa, já passei, assim, eu convido muitos amigos. Eu já ouvi isso também. O pessoal do louvor dificilmente traz visitante. Cara, eu já convidei muitos amigos, inclusive eu tenho amigos que me procuram para estar no culto, só que os caras querem comigo. Aí eu falo, ó, eu tenho que estar uma hora antes do culto. Aí o cara, pô, mas eu vou ficar fazendo o que lá? Então, assim, é meio complicado. Mas pô, eu vou usar o Jean, né? O Jean, ele é fruto da minha persistência, entendeu? O Jean, eu investi muito na vida dele, para que ele pudesse aceitar Jesus, para que ele pudesse estar hoje no Ministério de Louvor com a gente. O Jean, no início, ele era um dia, se ele puder, né, ele vem aqui e conta a história da vida dele, que é uma história muito, muito, muito linda, é fantástica, de tudo que ele abriu mão, de tudo que ele faz até hoje por Deus. Só que o Jean, ele era um alcoólatra, né, cara? Ele, na escola, ele já era alcoólatra, entendeu? Eu lembro do Jean, a gente em uma festa, eu crente lá, e eu tomando meu refrigerante, o Jean com um copo de 700 ml de cachaça, bebendo, entendeu? Eu lembro, ele talvez não lembre, mas eu lembro de ter levado ele para casa nesse dia. Então, Caramba. assim, de tão ruim que ele tava. E o cara na escola, na sala de aula, ele levava uma garrafinha de água, era vodka, era cachaça, entre outras coisas, e ele bebia na sala de aula. E eu pensei, assim, eu olhei pra ele, olhei a situação dele e falei, cara, eu não posso deixar um amigo meu morrer dessa forma. E eu preciso apresentar o mesmo Deus que me foi apresentado lá atrás. Aí eu faltei cultos na minha igreja, porque ele foi como eu falei, ele foi um amigo, a gente é muito próximo, a gente era muito amigo na adolescência, a gente estudava junto, e eu já fazia parte do Ministério de Louvor. E teve cultos que eu abri mão de estar no culto, mas eu sempre avisei a minha liderança, ó, hoje eu não vou estar, porque o Jean, às vezes, ele queria ir em outras igrejas. Tipo assim, pô, hoje eu não quero ir na tua igreja, não, eu quero ir na igreja da tua esposa. Na época, a Luana, como eu falei, era a minha namorada. Vou na igreja dela. Eu quero ir em outra igreja e tal. E sempre, o problema é que sempre acontecia alguma coisa na vida dele, para que ele não pudesse estar na igreja. Assim, infelizmente, é ruim falar isso, mas 3 vezes que ele foi comigo na igreja, que ele estava no caminho, a avó dele infartou. As 3 vezes. Caramba. Aí ligavam pra ele no caminho, volta pra casa que tua avó infartou. Caralho. E e ele voltava. Não, minha avó infartou e tal. Até o dia que eu falei, Jean, o dia que você entrar na igreja, cara, vai mudar tudo pra você. Aí eu lembro que nesse dia eu estava no louvor, convidei ele, já tinha tocado 2 músicas e o cara não tinha aparecido. Eu falei, pô, ele não vai vir. Na terceira música ele apareceu. Olhei pra ele lá no final do corredor, ele, no corredor assim, no final, sentou lá, tal. Na hora do apelo, eu tô lá adorando, cantando, com o olho fechado. Quando eu abro o olho, o cara tá ajoelhado no chão, assim, na minha frente. No alto, embaixo, Uhum. chorando. Aceitou Jesus também, no primeiro dia que ele foi. Então, assim, como você falou, é difícil pra gente que tá no louvor convidar e as pessoas virem, mas eu acredito muito também que quando elas. Eu sempre profetizo isso pros meus amigos. O dia que você pisar na igreja, independente se for na minha ou se for em outra, o dia que você pisar na igreja, você vai receber tanta coisa de Deus que você não vai querer sair. E eu fiz um propósito, eu falei que eu ia ganhar 1.000 pessoas para Jesus. E o Jean tinha sido minha primeira. E eu ganhei outros amigos também. Infelizmente, alguns estão em outras igrejas. Felizmente, não, felizmente. Felizmente. Continuam no caminho em outra denominação. Infelizmente,
outros estão fora, mas eles reconhecem. Toda vez que quando eles me encontram na rua, falam comigo, falam que sente saudade, e eu sempre falo, ó, Deus e a igreja e eu estaremos sempre de braços abertos esperando. Cara, e assim, aí você traz um visitante pra igreja, né? Querendo ou não, cara, se a gente não fizer um trabalho com excelência, pô, aquela pessoa vai olhar assim e Isso falar, aí. pô, era melhor estar em casa, Isso aí. sabe? O avô xoxo, ninguém toca nada com nada, todo mundo um atravessando o outro, um querendo ser melhor que o outro, ou então um querendo ser pior que o outro, Isso aí. entendeu? E isso conta, cara, isso eu vejo dessa forma, sabe? Eu falo muito pra Deus, eu falo, Deus, nosso desejo aqui é te adorar, Verdade. mas se a gente puder tocar em uma pessoa, né, dentro dessa multidão que tá aqui, se a gente puder tocar em uma pessoa só e levar vida e salvação, mesmo que seja crente de anos ou não, cara, tá valendo a pena, irmão. Isso aí. Tá valendo a pena. Isso aí fora os ensaios também, né? Sim. Que a gente tem que ensaiar, né? Assim, tem igreja que tem cultura de o pessoal ensaia cada um na sua casa. A nossa tem uma cultura de o pessoal tira em casa e ensaia na igreja. A nossa já teve Já teve, cultura. eu lembro disso. Eu não era dessa época, mas eu conheci a galera do louvor dessa época e o pessoal falava A isso. gente só ensaiava em casa, Isso chegava aí. lá no culto, só passava rapidinho, 2 vezes, acabou, porque era dever de casa. Isso. Hoje, eu sou a favor de fazer isso, porque tô há muito tempo aí, irmão. Daqui a 2 anos eu faço 30 anos de ministério. Aí, A tua idade, quase. quase. Mas assim, é como eu falei. Quando a gente era da Naçãozinha, a Naçãozinha, filial da nossa igreja, hoje, a Naçãozinha, eu tinha sempre o costume, quando eu era líder do louvor lá, eu falava, ó, galera, o ensaio é sexta-feira. Porque aí, sexta-feira, o pessoal vai chegar atrasado? Vai. Mas você vai ter mais tempo para ensaiar, porque você não vai ficar correndo, porque no outro dia você tem que trabalhar. Eu acho uma falta de respeito quando o cara chega no ensaio sem pegar a música. É, Irmão, pior é quando não vai. Mas quando vai sem pegar a música, que aí tu chega lá no domingo, tu não pode ir. No culto, tu não pode tocar a música porque o candango não sabe. eu tenho um grande problema, que, por exemplo, se você me passar a música um mês antes, Fazendo pra cá, Bruno, tá? me passar a música um mês antes, eu tenho um problema que eu não consigo tirar a música. Assim, tô falando, vou explicar melhor. Porque naquele mês ali eu não vou ouvir a música. Eu aprendi, eu era assim na escola, até para estudar. Eu estudo 2 dias antes. Eu ouço a música 2 dias antes. Mas eu não é ouvir a música, tipo assim, ouvir uma vez. Cara, eu fico o dia inteiro ouvindo a música. O dia inteiro. São 2 dias antes ouvindo a música o dia inteiro. Eu pego até se o cara tiver ministração, até a administração do cara Tu pega. eu pego. Só que, é como você falou, é muito chato quando a gente chega no ensaio, o cara não tirou a música ou tirou uma parte da música e fala assim, pô, eu não ouvi o resto. Aí E eu às fico vezes é o resto que é ou Que é mais o- importante ou mais difícil. E eu fico assim, caraca, eu fiquei 2 dias ouvindo a música. Porque tem, por exemplo, você, eu não sei como é que é você. Não sei se você fica a semana toda ou o mês todo ouvindo a música. Mas eu fico pensando, pô, imagina o cara que ouviu o mês inteiro a música pra chegar aqui pra escutar o cara falar assim, pô, não tirei não. Então, vamos lá. A gente tem que fazer a pausa aqui pra gente. No nosso lanche do patrocinador já chegou. Eu ouço a música. A maioria daí de testemunha eu ouço a música e raramente eu toco. Eu ouço. Não. Cara, porque assim, mano, é tudo do mesmo o tempo todo. É tudo do mesmo. E, tipo assim, a tua mente já tá acostumada com aquilo ali. Depois que entrou o worship, né? Irmão, Acabou virando tudo 4 notinhas. Assim, quinta-feira. galera do worship. Eu sou do worship, tá? O Alan Eu sou o Alan eu sou eu menos sou do que o Alan. Eu sou músico e eu sou do worship. Só que o worship, ele tem seu Por pós e exemplo, contra. lá no domingo, lá na quinta-feira, a gente teve um ensaio. Tava tocando a gente tava tocando a música, aí eu não toquei, aí eles ficaram na dúvida, será que é essa nota, será que é essa? Eu falei, é tal nota. Mas eu não toquei, eu não peguei o teclado durante a semana para tocar a música. Mas, tipo assim, é tão que você fala, cara, é aquela nota ali, entendeu? É. Vamos fazer uma pausa aqui agora, que eu tô com fome, não sei se você tá com fome. Pô,
Conhece a Mose Alimentos? Ah, ou se conheço. Rapaz, ela enviou pra gente aqui os salgadinhos, né? Como sempre envia. Ah, Senhor. A nossa Pô. torta de limão, que é uma das. Nosso bolo de limão, que é um dos favoritos, irmão. Isso aqui é muito bom, muito bom. Mandou morango, chocolate. Chocolate. E mandou também um bolinho de feijoada que eu já vou experimentar, gente. A Mose Alimentos. Cadê a produção? Ô, produção. Rapaz, a produção, eu falando aqui, a produção nem botou o A vídeo. produção tá querendo comer. Pera aí, vai ter um corte aí pra aparecer aqui. Quando volta. E aí, gente? Agora sim, produção. Agora sim, olha aí. Na televisão. Então, gente, ó, tem todas essas delícias lá. Passa lá, fala que você assiste o podcast do Enrolados, que eles vão te tratar super bem e ainda vão te dar um mega desconto. Então é o seguinte, ó. Vamos comer esses salgadinhos aqui. A Mose Alimentos fica na Praça da Carioca. Lá também tem o delivery de terça a domingo. Entra lá na rede social, entra no Instagram, segue eles, pega o contato. Inclusive, eu fiquei sabendo que a festa. Pra quem não sabe, Alan gosta muito de mim. Dá teu braço esquerdo aqui. Ele fez uma tatuagem com a data do meu aniversário, que é 19/10, olha. Olha que coisa linda. Acho que não vai aparecer muito, não, mas. Não vai, não. Mas você falou que a festa da sua filha, o kit foi de lá, né? Foi kit festa da Mose. A minha filha sempre gostou. Eu, particularmente, gosto dos salgadinhos lá, principalmente o de feijoada, o de camarão, que é uma delícia. Ó, pode mandar lá pra casa também, se quiser, tá? Vocês ficam à vontade. Gente, vai lá, dá uma ligadinha, dá uma pausa aí junto com a gente, já entra lá no Instagram, segue eles, curte, compartilha e faz um pedidinho lá. Pede esse desconto lá do Enrolados Podcast. Valeu, gente. Vamos dar uma pausa aqui rapidinho pra gente se deliciar com tudo isso. Voltando aqui pro nosso segundo bloco. E aí, Alan, o que você achou? Pô, eu acho que veio pouco, hein? Veio pouco, né? Você se controlar pra poder ficar a amostra aqui, que senão, Controlar. poxa. É que ficou meio bolo aqui por enquanto, que eu vou comer daqui a pouco ele todo. Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta. Planos pro futuro? É, rapaz, eu tenho... Composições. Ah, tem algumas. Eu tenho algumas guardadas na gaveta, né? Aquelas que... Tem umas que eu tenho certeza que vão ser boas. Tem umas que eu tô Fica na dúvida. se vai ou não. E tem outras que eu deixo aqui guardadas assim lá no fundo da gaveta, que são Como é que momentos. vem a composição pra você? Ah, cara, assim... Vários momentos. vários momentos. Assim, eu tive composições que quando eu tava muito... Eu tive um problema, né? Minha esposa teve um problema na gravidez, essas coisas. Tal, como a gente falou, né? Questão de muitos milagres. E nesse período, eu tive muitas composições, mas eram composições que eu costumo dizer que eram pra mim. Não eram pra um todo, né? Naquele momento ela era pra você. Não Isso. significa que um dia você não possa soltar ela pra tratar outras pessoas. Mas naquele momento Deus queria só tratar só você. Verdade. É isso. Então, assim, e teve momentos, eu costumo dizer que... Eu costumo dizer não, na verdade, a composição vem a mim muitas vezes na rua. Aí a única coisa que eu tenho na rua é o celular. Eu gravo cantando e quando chego em casa eu passo pro papel. Mas, assim, em momentos que eu passo na rua, se acontece alguma coisa, às vezes eu tô na rua, alguém conta uma história, aí Deus vai me lembrando alguma coisa lá atrás e eu começo a compor. Mas, assim, bom, né, cara? é dessa forma que, graças a Deus, eu tenho sido abençoado por isso.
E tem projetinho futuro? Tenho um projeto com a banda Doxa, né? De gente. Assim, a banda já existe, já tem música, já tá no Spotify, a música da banda. Procura lá Doxa Music, aí Como é que você se vai chama, ver. Doxa? Doxa, Doxa, aí você vai botar Music. Music. Aí você vai procurar e por enquanto só temos uma música lá. M-U-S-I-Q-U-E, né? Música. Isso. Aí só tem uma música lá, que é a música que a gente lançou, o Fogo Arderá. E é uma música que a composição da Amanda, que é a nossa vocalista também. É uma música muito linda e eu acredito que vai tocar muitas pessoas. E o projeto é Amanda. Eu tenho um projeto de ser pastor um dia, quem sabe. Tô deixando na mão de Deus, né? Eu Deus fiz decide. isso, como você me conhece, né? Eu fiz teologia básica, fiz um curso de teologia básica na igreja de um pastor que é amigo meu. E tô aí, Dirley, tô aí. Vamos abrir umas filiais aí. Quem sabe? Tô aí. Apóstolo, ó, São Pedro da Aldeia, me aguardem. Ah, Olha aí. quem sabe, envia, eis-nos aqui. Aleluia. Pastor, Ministério de Louvor, tudo completo aqui, irmão. Não tem esse negócio, não. Irmão, prazer, uma honra te ter aqui conosco. Queria que você deixasse para essa câmera aqui, de frente para você, uma mensagem de quem venceu a depressão, de quem hoje lida com TDAH. A gente não chegou a falar, não deu muito tempo. De um empreendedor. Ao mesmo tempo que hoje você é CLT, mas ao mesmo tempo que você é CLT, você está empreendendo, está Isso. conquistando, buscando uma melhoria constante, né? A gente busca essa melhoria constante o tempo todo. E queria que você deixasse, para quem está nos assistindo, essa mensagem de fé, essa mensagem de amor, não só vindo de Deus, mas também vindo do homem Alan, que já passou por tudo isso e hoje consegue ser um homem, um pai, um esposo muito melhor do que já foi um dia. Bom, então, eu tenho uma concepção que o crente ele não vive só de coisas boas, entendeu? Eu tive muitos problemas ao longo da minha trajetória, ao longo da minha vida cristã. Errei muito, acertei muito também. E como foi falado aqui por você, tive depressão, enfrento o TDAH, eu faço tratamento TDAH, do TDAH. Tive muitos milagres na vida da minha família, na vida da minha esposa, da minha filha. E a gente passou por tudo isso e nunca duvidamos de Deus. Eu acho que você manter a fé naquilo que te move, que é Deus, é o mais importante. Eu me apego muito àquela passagem, né? Aquele que constrói a casa sobre a rocha pode passar o vento, pode vir a chuva forte, pode acontecer o que for, mas se a casa estiver sobre a rocha, ela jamais vai cair, ela jamais vai desmoronar, entendeu? E eu tenho um lema para mim, que eu quero passar para vocês, e quero que esse lema também seja um lema para vocês. Que você pode correr daquilo que está correndo atrás de você, mas você não pode fugir, não pode correr daquilo que corre dentro de você. E o que corre dentro de vocês é o Espírito Santo de Deus. Então deixa com que ele venha agir, tomar as rédeas da sua vida. E tudo que você passar, por momentos bons ou por momentos ruins, você vai encontrar a paz em meio à guerra e vai encontrar a paz em meio ao amor de Deus. Amém. Amém. Cara, vamos terminar de uma forma diferente? Consegue se esticar e pegar esse ukulele aí? Deixa eu dar uma afinada nele aqui. Vou dar um corte rapidinho aqui, só enquanto eu afino. Voltando aqui então, Alan vai cantar uma canção aí, deixando pra vocês esse encerramento aí. Diferente, é a primeira vez que a gente faz isso. Ó. Primeira vez. Ó, não sei se vai sair bom, tá? Porque não aqueci. E pra quem canta sabe que aquecer é o primordial. Quer no reggae ou quer normal? Você que sabe. Vai dar onde?
sobre a escuridão, sobre as ruas da cidade, sobre toda a opressão. Vamos, a gente vai vencer você. Vamos de novo então, ok. Vamos teu nome. Teu nome, pai. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória das. O teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, vitória dá. Aleluia. Glória a Deus. Agora volta aqui. Gente, muito obrigado por terem acompanhado a gente. Agradeço já a Alan, Luana, a Elisa que estava aqui. A Elisa foi nossa convidada, também estava aqui. Depois ela deu linha na pipa, né? Descafedeus. Já segue a gente lá no Instagram, não esqueça. Segue a gente no Instagram, curte, compartilha, comenta com todo mundo. Segue o Alan, como é que a gente achou o Alan no Instagram? Alan_SantosNR. Alan_SantosNR. Também tem o Doxa Music. Tem o Doxa Music. É só escrever Doxa Music. Lá no meu Instagram já tem direto o link para você seguir o Doxa. Tem Instagram do seu empreendimento ou é no seu próprio Instagram? Tem. Também tá no link do meu Instagram, mas tá lá. @MTDE. Higienização. Isso aí. Então vai lá, gente. No nosso canal do YouTube. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve, né? Se inscreve. Curte, compartilha com todo mundo, vídeo novo toda semana. Lá também está no TikTok, não se esquece, cara, vai lá no TikTok, dá essa moral pra gente chegar lá aos nossos 100 inscritos até o final, 100 seguidores até o final do ano. Também estamos aonde? No Spotify. Ouça e desfrute de todos os episódios, quando você dirige, quando você malha, quando você está cozinhando, me chama para comer aquela pizza maneira, fazendo fofoca. Gente, mais uma vez quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui conosco e se a vida é tão enrolada, por que o seu podcast não pode ser? Até a próxima. Muito obrigado. The Voice Brasil. Eu puxei gratidão, né? Eu puxei gratidão alto pra caraca, irmão. Mano, o gratidão dele foi... É porque eu só lembro...